Fala galera do canal Tricolor Radical. Nós hoje vamos acompanhar os repórteres do Band Esportes falando sobre a temporada que o Dorival vem fazendo com São Paulo. Eles vão comentar o que já foi feito até aqui e estão analisando também os próximos jogos de São Paulo, os campeonatos que ele tem pela frente aí para disputar. Bora acompanhar o que eles vão falar aí do nosso São Paulo. Deixa o like aí no nosso vídeo aí, se inscrevam aí no nosso canal. Beleza, galera? Tricolor, tamo junto. São Paulo, balanço e o que vem por aí. Temos telas? Temos telas. Balanço da temporada do Tricolor. O Tricolor segue vivo em 3 competições em 23. Tem 17 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. No Paulistão foi eliminado nas quartas pelo São Bernardo. Água Santa. Água Santa, desculpa. Está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, já esteve melhor. Já esteve pior também, mas já esteve melhor. É o líder do seu grupo na Copa Sul-Americana, com ótimas chances de terminar em primeiro lugar. Ele pode perder até por 2-0 o seu jogo no Morumbi contra o Tigre. Acho que se empatar 3, vai para os outros critérios, aí eu já não sei mais. Enfim, 3 gols. 3, que seja. Então, tá com a vaga bastante encaminhada, apesar daquele susto contra o Sport, ok? E ele enfrenta o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Talvez tenha sido o time mais azarado desse sorteio. Tenha sido o São Paulo, pegou simplesmente o melhor. Teve 2 técnicos até agora. O Rogério Ceni teve 17 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Vale lembrar, claro, que o Rogério Ceni pegou a fase do Campeonato Paulista, com muitas vitórias e tal, né? A fase mais fácil mais fácil e com mais espaço da temporada. Caiu, chegou o Dorival, que já tem 15 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 3 derrotas. Grêmio, Palmeiras e Sport. São as 3 derrotas do São Paulo. O São Paulo entra na data FIFA com 2 derrotas no lombo, que não é nada bom, né? As contratações para o ano. O time contratou bastante. Erisson, atacante. A gente pode falar onde que ele está nesse momento, departamento médico. Rafael, goleiro, assumiu a posição e parece que o São Paulo, desde o Rogério Ceni, não tinha um goleiro tão confiável. O Wellington Rato, atacante, entra e sai do time. Marcos Paulo, atacante, tem sido bem aproveitado pelo Dorival, muito mais do que com o Rogério. Michel Araújo, atacante, também vem sendo muito utilizado pelo Dorival, mas já vinha utilizado pelo Rogério. Alan Franco, entre altos e baixos, agora está na fase de baixo, depois das falhas que cometeu contra o Grêmio. O Mendes, com o Rogério, era titular quase, com o Dorival está lá fazendo serviços burocráticos, sei lá. O David, atacante, se machucou, voltou agora e até tem entrado bem, né? Caio Paulista, talvez seja das melhores coisas do Dorival até aqui. Acho que ele melhorou bastante o Caio Paulista, que virou titular do time. Ramos, lateral, que veio do Ituano, não vive bom momento. E o Pato, que foi contratado, não tem data para estrear ainda, mas está tentando se recuperar fisicamente e tal. Não está aí o Pedrinho, que teve seu contrato rescindido. Ele veio como reforço, teve aquela questão toda da violência contra a namorada, teve o seu contrato rescindido, agora reatou com a namorada, sei lá o quê. Mas Processando São Paulo. Está processando o São Paulo pela demissão por justa causa. Muito bem, tá aí, ó. Contratações, o que aconteceu, os técnicos, Arnaldo. Indiscutivelmente, é um time melhor do que o Rogério deixou. Isso não se discute. O que se discute sempre é, e vamos até onde, né? É mais fácil comparar que o Corinthians, né? São 2 trabalhos praticamente com os mesmos jogos, mas também os números são parecidos. Você fez o asterisco necessário, o Rogério pegou a parte mais fácil da temporada, o estadual. Foi o cara que reformulou todo esse elenco. Acho que ninguém contratou tanto como o São Paulo e nem dispensou tanto quanto o São Paulo. E o Dorival assume, assim como o Luxemburgo, que chegou um pouco depois, assume só com jogos. 12 contratações. Só com jogos. Eu acho que o começo dele foi muito bom, mais ou menos como ele vinha fazendo nos clubes, rápido acerto, tal, conexão, melhor de ambiente, confiança. Agora o São Paulo está numa situação de, como você falou, teve um bom tempo de invencibilidade. Quando vieram os adversários mais difíceis, o time perdeu do Grêmio e do Palmeiras, já tinha perdido do Sport, esse jogo assustou. Então, nas últimas 4 partidas, são as 3 derrotas. 3 derrotas em 4 partidas, as últimas 4. Ganhou do Tolima de 5-0. O que dá para entender nessa pausa é que, para retomar em 3 frentes com aquela situação, o São Paulo vai precisar de jogador. Um pouco mais de jogador. Podem vir do departamento médico, alguns recuperados, ou uma ou outra contratação. Estava tentando lá o Marinho, parece que não vem mais, talvez, está em litígio com o Flamengo e tudo mais. Diferentemente do Corinthians, não tem como descartar uma das competições, né? Porque a situação no Brasileiro ela não é desesperadora, como chegou a se imaginar no momento de queda do Rogério.
o time está classificado na Copa do Brasil para jogar um clássico, não tem como tirar o pé, e na Sul-Americana ele está virtualmente em primeiro lugar, não teria que jogar o play-off mais 2 datas, e aí vai ter que ver com quem vai se trombar na frente no cruzamento, no sorteio. O cenário, curiosamente, é muito parecido com o do ano passado a essa altura. São Paulo, também com um elenco não espetacular, numeroso como é o desse ano, com menos lesões, é verdade. Chegou em 3 competições mais ou menos nesse mesmo período da temporada. E aí o Rogério, curiosamente, depois de perder um jogo para o Palmeiras, optou pelas Copas, por concentrar esforços nas Copas. Se o Dorival vai fazer isso, não sei, sinceramente. Acho que depende um pouco de como for. É curioso, porque aí acho que a situação para todos os times terá essa... Para todos os times em 3 frentes. São poucos agora, hein? São poucos times em 3 frentes. Eram vários. Para todos os times em 3 frentes, eles terão os 2 jogos do Brasileiro colados, meio de semana, final de semana, e aí mata-mata nas outras competições. E como o São Paulo vai estar no Brasileiro depois desses 2 jogos, o Corinthians pega Santos e Atlético Paranaense, o São Paulo pega Atlético Paranaense e Cruzeiro. Talvez determine como o São Paulo vai lidar com o Brasileiro dali para frente. Para mim, o único time que soube lidar até agora com as 3 frentes de forma cirúrgica foi o Palmeiras. Até para fazer um descarte. Fez o descarte. O Mancini ficou louco aqui, mas era uma situação talvez muito específica, lá de altitude, La Paz e tal. O Palmeiras fez um descarte, além de tudo, ele consegue fazer um revezamento durante os jogos, que ele permite a manutenção de quase todo o time titular nas partidas, o que é uma grande virtude da comissão técnica do Abel Ferreira. O Dorival, ano passado, no Flamengo, ele teve também 3 frentes. Porém, era o Flamengo, né? Com o elenco. E ele fez um time reserva no Brasileiro pactuado com os jogadores. Inclusive, o jogo com o Palmeiras, nossos companheiros, assim, os líderes quiseram que o time reserva, numa semana que tinha jogo pelas Copas, que o time reserva fosse mantido contra o Palmeiras. E nem perdeu do Palmeiras, nem empatou até. Mas era o jogo confronto direto que ele podia. Dessa vez, ele não tem elenco, time para fazer um time reserva no Brasileiro. E Flanali, ele muitas vezes vai ter que fazer opções. E acho que essa situação, até agora, ela não se revelou tão assim, em termos de pressão para ele fazer essas escolhas, e tentou procurar lidar com isso, colocando quase sempre os titulares em São Paulo e uma mescla fora de São Paulo, até de sistema tático um pouco diferente fora de São Paulo. Mas talvez agora ele tenha que fincar o pé numa das canoas, entendeu? Levando em consideração que o confronto da Copa do Brasil é um dos mais difíceis, só que é um clássico, então você não tem como levar meia boca, a frente menos provável é a Copa do Brasil. O Brasileiro, se o São Paulo acho que terminar melhor do que terminou ano passado, se classificando para a Libertadores, já é um ganho pelo que a temporada se avizinhava. E na Sul-Americana depende muito do caminho, né? O que parece a Sul-Americana até agora? Que vai ter mais gente interessante do que a Sul-Americana do ano passado. São Paulo na Sul-Americana do ano passado pegou 2 times do Brasileiro que caíram até chegar à final. Pegou o Ceará e o Atlético Goianiense. Não me parece ser o caminho dessa temporada. A ver. O Massa, melhorou, sem dúvida melhorou tal. Mas temos o que temos por aí. Você deu uma risadinha quando a gente falou sobre a contratação do Pato. Aí. Eu não gargalhei em respeito à instituição. Ih, rapaz. Mas por dentro parece que sim. Por dentro. Não, fosse qualquer clube, entendeu? Enfim, o Pato, talvez ele me surpreenda. Talvez. O futebol permite isso, né? Mas, entrando na questão do Dorival, é que ele fez algo muito importante e difícil, né? A classificação lá contra o Ituano não foi fácil. O jogo foi fácil, classificou lá, mas pegou com desvantagem. Tinha que fazer o jogo lá e sair de lá classificado. Classificou. Depois a gente começou a ver um time sofrendo, com o goleiro pegando bastante, né? Trabalhando bastante, mas conquistando o resultado. Agora, tem 3 fatos que me preocupam muito, não pelas derrotas, mas o desempenho contra o Grêmio no segundo tempo foi bom, perdeu o jogo. Quando a tabela se mostrou mais rigorosa, o São Paulo perdeu os 2 jogos, né? Para o Grêmio e para o Palmeiras. Então, me parece que começa a se colocar um limite até que o departamento médico do clube comece a entregar jogadores para o Dorival poder ter uma margem de trabalho aí. Então, assim, me parece claro, fotografia do brasileiro é mirar o G4, se possível ganhar a Sul-Americana e fazer 2 jogos
para passar na Copa, cara. Agora, para isso, ele vai ter que ter jogador, cara. Entendeu? E tem jogador, né? Só que os caras não recuperam. Para isso, ele vai ter que ter jogador. Ele vai ter que ter opção. Ele vai ter que poder falar, bom, se esse está mais desgastado aqui, se o Caleri, que é a alma do time, do meio para frente, está mais desgastado nesse jogo, por exemplo, no jogo contra o Tigres, na Sul-Americana, pô, pode perder por 2, por 3? Cara, não faz sentido. Concorda? Claro. Não faz sentido você colocar 4 ou 5 que estão... 4, 5 acho muito. Mas 2 ou 3 que estão mais desgastados, não precisa tirar os caras do jogo. Bota no banco. Entendeu? Faz o treinamento lá, no aquecimento, que também é treinamento. Entendeu? Então tem que olhar para essas coisas. Né? E o jogo contra o São Paulo, contra o Palmeiras, eu vejo muita gente falando, e um torcedor do São Paulo, até jornalistas, dizendo assim, tá vendo? Não dá. Não sei o quê. Cara, mata-mata é outra história, é outro componente, é outro jogo. Tá? São 180 minutos de uma outra configuração mental, inclusive, que vale muito. E o Dorival é um cara muito inteligente, ele entendeu o que foi esse primeiro jogo, tá? E espero que ele compreenda o que será, o que ele vai enfrentar nos 2 jogos. São 2 jogos completamente distintos, o primeiro em casa e o segundo fora. Então, eu não vejo, sincero e honestamente, eu vejo favoritismo do Palmeiras, óbvio. O Palmeiras é um time mais pronto que o São Paulo, mas eu não vejo essa desesperança, sabe? Essa coisa assim, né? Não precisa nem jogar, já era. Isso não existe no futebol. Isso não existe. Em Copa, ainda menos. Em Copa, ainda menos, tá? Então, vou citar um exemplo. Se fosse o primeiro jogo da Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Copa do Brasil, se o São Paulo tem um pênalti validado no início, muda o confronto, muda a realidade do jogo, muda. Né? Não garante, mas muda. Então, tem muita coisa no futebol. Do Dorival. O primeiro jogo em casa. Trunfo do Dorival. Mas essa sou eu, né? Eu sempre acho isso e acho que nesse jogo especificamente... É mesmo? Por quê? Acho que é ótimo para o São Paulo jogar o primeiro jogo em casa. É mesmo? Por quê? Porque acho que o São Paulo pode ir com uma outra postura jogar fora de casa, como foi em muitas partidas fora de casa. Por exemplo, contra o Corinthians. No jogo de mata, não era mata-mata, mas era um jogo de Campeonato Brasileiro, começo do trabalho do Dorival. Acho reverter um resultado contra o Palmeiras tarefa muito mais difícil do que manter um resultado contra o Palmeiras. Acho que o Ceni teve essa dificuldade, o Crespo não, mas eu acho que o São Paulo tem uma possibilidade, uma maturidade maior agora para jogar bem e vencer em casa, obviamente, por qualquer vantagem, e jogar de outra fora de casa, como jogou em outras partidas, com o Dorival. Acho que esse sorteio, porque reverter um resultado contra o Palmeiras, como eu já falei aqui sobre o jogo do final de semana, acho que é o jeito mais apurado, mais confortável do time do Abel. Então, acho que o São Paulo tem a chance de repassar o incômodo para o Palmeiras. Que, né? A gente viu o Palmeiras empatando em casa esse ano. Então, mas tem um complicador. Então, acho que jogar em casa para o São Paulo é um trunfo. Não acho que é favorito, não acho. Mas acho que, neste caso, é melhor para o São Paulo. Você tem toda a razão, né? Porque são 53 jogos no Allianz, 3 derrotas. É difícil lá. Agora, tem um complicador aí no caminho, que é algo que eu pensei que o São Paulo tinha se livrado e não se livrou. São 2 amostras do que eu vi. O jogo contra o Sports, assustador que aconteceu. Mas ele ganhou fora, né? Aí... Não, sim. O segundo jogo em casa, o fato de ter vantagem, ainda ter que decidir nos pênaltis, a questão emocional. E o que eu vi, ninguém me contou, no Morumbi, depois que não tem o pênalti validado e toma o primeiro gol. Então, assim, ali, nesses 2 jogos, nesses 2 tempos, né? Principalmente o primeiro tempo contra o São Paulo, contra o Palmeiras, que aí acho que no intervalo o Dorival deu uma mexida, o time melhorou bastante. Tivesse ali o Palmeiras bem tecnicamente do meio para frente, o São Paulo poderia ter tomado mais gols. No jogo contra o Sport, se fosse um time com mais qualidade técnica, talvez o São Paulo não tivesse revertido um resultado que teria sido, segundo um amigo meu, a maior vergonha da história do clube, né? Não. Seria uma coisa muito impactante. Então, pensando essas questões que são também emocionais, de um clube que não entrega jogador machucado para o técnico dirigir, você tem questões a serem observadas. Não me parece, com toda a sinceridade, clareza, que o São Paulo tem que buscar a 6ª colocação, a 5ª colocação, né? Título é muito complicado. Agora, nas Copas, existe sim, como se avizinhou no ano passado, a possibilidade de ir nas Copas. Sabendo também que, para mim, a Sul-Americana pode ser mais fácil até uma semifinal, mas me parece que nós vamos ter uns peixes mais graúdos, né? Certo? Sim. Então aí também tem essa questão. Agora,
Me chamou a atenção na coletiva do Dorival. O Dorival tem um aplicativo de áudio chamado SoundForge. Vocês já viram esse aplicativo, né? Que ele vai gravando a voz da gente e quando você aumenta o tom, é igual o eletrocardiograma, né? Ele faz assim. Também precisa ver o que o São Paulo vai fazer com ele agora, com o elenco. Com sondagem em cima do Beraldo, né? Do Pablo Maia. E o Dorival foi bem claro. Se não contratarem ninguém, eu aceito. Agora, não vendam jogadores no meio. Ele falou que prefere manter do que contratar. Então isso é uma coisa que precisa estar também na nossa análise. Porque se o São Paulo perde um desses dois, já prejudica mais o trabalho do cara. Vou mostrar os próximos jogos do São Paulo. Tenho 2 mensagens boas aqui para falar com o Arnaldo. O São Paulo encara o Atlético Paranaense no Morumbi no dia 21, na volta da data FIFA. Depois tem o Cruzeiro no Mineirão, dia 24. Independência esse jogo, eu acho, né? Acho que pode ser no Independência, exato. Mineirão. Aí tem o jogo contra o Tigre, que o Massini acabou de falar, pela Copa Sul-Americana. O São Paulo podendo perder até essa partida para se classificar em primeiro lugar. Depois volta para o Morumbi, Fluminense de novo. Palmeiras no Morumbi. E o Bragantino, 4 dos 6 jogos do Morumbi e 1 dos 6 jogos dentro da cidade de São Paulo, em Bragança. Então, é um período que, nesse aspecto de logística, e a viagem para Minas, que também é ali do lado. Uma horinha, né? Do ponto de vista de logística, a melhor coisa que poderia acontecer. Jogo no Independência com gramado melhor, né? Também. Pelo amor de Deus. Então, isso é uma boa para o São Paulo, né, Arnaldo? Sim, sem dúvida. Em termos logísticos, o Dorival começou, curiosamente, tudo bem que eram adversários mais fracos, mas ele praticamente só viajou no início, teve um ou outro jogo no Morumbi, e agora é aquela parte da tabela que o São Paulo viaja muito pouco. E ainda tem esse jogo do Bragantino como visitante em Bragança. Em termos logística, evita o desgaste, então tem uma sequência, só que são adversários, né, fora o Tigre, adversários um pouco mais complicados. E o jogo da Copa com o Palmeiras. E acho que é um mês que, uma sequência de 6 que determina um pouco, sabendo aí qual será o confronto da Sul-Americana depois no sorteio, como será a temporada, né? E acho que o que a Maria falou do confronto com o Palmeiras, do clássico, se o São Paulo não consegue uma mínima vantagem em casa, vamos combinar que a classificação fica praticamente inviável fora, né? Mesmo então, empate? Não, empate acho que ainda... Empate deixa vivo, vai vivo para o Allianz. Empate deixa todo resultado tem jogo de volta, só estou dizendo que o São Paulo tem mas o São Paulo perde, como perdeu, perde 2-0 em casa, faz um favor para mim, Raí, faz um favor para mim, coloca a sequência de jogos do São Paulo, por favor. Quando o São Paulo jogar com o Fluminense no Morumbi, antes do jogo do Palmeiras, o Palmeiras vai jogar com o Atlético Paranaense fora. E quando o São Paulo jogar com o Bragantino fora, para jogo de volta, o Palmeiras vai jogar com o Flamengo. O caminho ali, essa meiuca aí do Palmeiras é pior. Se o São Paulo faz valer esse jogo do Palmeiras... Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Cara, o Palmeiras tem que jogar com o Flamengo e o São Paulo. E eventualmente tem que reverter um resultado contra o São Paulo, mesmo que seja 1-0. O Flamengo é no sábado ainda. Entendeu? Então, assim, me parece que o jogo do Morumbi se torna um trunfo, desde, obviamente, que você faça a lição de casa. Se você vai jogar fora com o Palmeiras, seria muito pior, na minha opinião. Eu sei que a maioria gosta de decidir em casa, eu entendo. Eu tô com a Maria, eu prefiro. Mas eu acho que nesse caso, olha a tabela do São Paulo, olha a do Palmeiras, eu já acho sempre, aí eu acho mais ainda. A Marília